Lucas capítulo 1, hoje nós vamos a partir do versículo 39. Em nosso último encontro, ou na nossa última aula, nós vimos aqui, ou nos últimos encontros, nós vimos o propósito do Evangelho de Lucas, que Lucas escreveu esse Evangelho para ensinar, para demonstrar, para provar que aquelas coisas que Teófilo havia ouvido sobre Jesus eram de fato verdadeiras. Nós vimos também o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, de que a esposa dele, Isabel, ficaria grávida, mesmo sendo alguém de uma idade já avançada. Nós vimos que Isabel, a sua esposa, mesmo mais velha, ficou grávida, e que o nome desse menino era João Batista, nome da rua aqui da igreja, Nós vimos que o mesmo anjo, ele aparece então a Maria, e ele anuncia a Maria que ela também ficaria grávida, mas havia um detalhe: grávida do Espírito Santo, e não grávida de José, e que ela carregaria dentro do seu ventre ninguém menos que o próprio Deus, o Senhor Jesus. Nós falamos um pouquinho sobre aquele termo mãe de Deus, e o que ele significa e o que ele não significa. Nós vimos também sobre as profecias feitas em relação a Jesus, e todas estavam apontando para o nascimento do nosso Deus ali no ventre de Maria. E a passagem de hoje é uma passagem dividida em duas partes. A primeira parte do versículo 39 até o versículo 45. E depois a segunda parte do 46 ao 56. Nessa primeira parte nós vamos ver a visita de Maria a Isabel, e logo em seguida a resposta de Maria, quando Isabel faz um anúncio a ela, ela declara uma bênção sobre Maria, e aí é o cântico de Maria, o Magnificat de Maria. Então vamos ao nosso texto. Nós vamos fazer como de costume, olhando versículo por versículo, e nós vamos examinar o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Lucas 1, 39 diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Você percebe que assim que Maria recebe aquelas informações de que ela ficaria grávida, ela não duvida, ela questiona sim o anjo, diferente de Zacarias, não com dúvidas por não crer naquilo que ele está dizendo, mas como nós vimos na semana passada, basicamente dizendo assim: mas como que isso vai proceder, sendo que eu não sou casada e nunca tive relações sexuais? E ela era uma adolescente, ela indaga o anjo, e o anjo responde. No caso de Zacarias, você vai se lembrar, ele questiona o anjo, e o anjo percebe ali que há um questionamento, e ele dá uma ordem para ele, falando que ele ficaria mudo, ou seja, uma punição. Isso reflete então a ideia de que tinha ali uma dúvida por parte do sacerdote Zacarias, e o que não houve com Maria, porque ele não dá nenhuma punição para Maria, ele só explica. Maria queria entender como que essas coisas aconteceriam, e ela fica então muito animada, e o texto diz que apressadamente ela foi à região montanhosa, a cidade de Judá. O teólogo Johann Wingen, ele fala assim: ao usar a palavra rapidamente ou apressadamente, o evangelista revela a disposição de Maria. Era o desejo dela, ela ficou tão animada, que ela logo preparou suas coisas e foi para essa região montanhosa, uma cidade de Judá, para encontrar a Isabel. Lembre-se que ela estava grávida. Essa cidade onde Isabel morava, ela ficava a cerca de 130 quilômetros de onde Maria se encontrava. Então ela fez aí uma viagem de pelo menos uns 4 dias a pé, grávida, em regiões onde ela poderia sofrer assaltos, ou até ter a sua vida em risco, por conta das pessoas que ficavam nessas regiões, tentando se aproveitar daqueles que viajavam. Então, nós encontramos a partir do versículo 40, quando ela se encontra na casa de Isabel, e aí nós vemos aí 3 saudações.
versículo 40 e 41. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Irmãos, o episódio mostra, de uma maneira extraordinária, como os corações dessas duas mulheres santas de Deus, santas, os irmãos entendem, não com o contexto católico, mas separadas por Deus, agraciadas por Deus, elas foram confrontadas e elas tiveram ali um estímulo para que elas pudessem se alegrar com aquilo que aconteceria. Nós vemos então que essa questão da visitação entre irmãos é algo importante. Percebe que quando Maria se encontra com Isabel, você tem um encontro de duas pessoas que têm um propósito: honrar e glorificar a Deus. De lá para cá as coisas não mudaram, irmãos. Quando nós nos encontramos e visitamos os nossos irmãos e temos um momento de comunhão, o que nós temos é alegria, é uma alegria que provém de Deus. Nós podemos desfrutar dessa alegria quando nós nos encontramos com os nossos irmãos. Essa alegria, há um teólogo que diz assim: quando ela é compartilhada, ela se multiplica. Já a tristeza, ela se expande quando ela é ocultada. Então, quando nós estamos desfrutando de algo bom na nossa vida cristã, nós devemos compartilhar isso com os nossos irmãos, alegrar aqueles irmãos que estão ao nosso redor. Nós devemos nos alegrar com eles também. E Maria, ela não podia se conter quando ela encontra ali com Isabel. As duas ficam muito alegres. E veja que aquilo que elas estão fazendo é a palavra que nós usamos hoje para falar sobre comunhão. Elas tiveram um momento de comunhão. Elas tiveram um momento que elas puderam desfrutar de um meio de graça. Deus, Ele nos beneficia com a sua graça por meio de outras pessoas, por momentos simples assim, quando nós nos encontramos com outras pessoas que também amam e adoram a Deus. Agora, quando ela chega na casa de Isabel, e aí ela faz uma saudação, o texto diz que a criança, Jesus, lhe estremeceu no ventre. Ainda em Lucas 1, no versículo 15, nós lemos que João Batista seria alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Essa foi até uma pergunta que foi levantada, no nosso primeiro estudo. Significava então que João Batista não tinha pecado? Não, não significa isso. Mas significava que Deus já havia escolhido ele para que ele pudesse ser agraciado da parte de Deus, e que por meio do Espírito Santo de Deus, porque sem ele nada podemos fazer, ele apontaria para quem seria o Messias prometido, Jesus Cristo. E quando ele ouve a saudação, João começa a dar o seu testemunho profético sobre Cristo, antes mesmo do seu nascimento. Então o que nós estamos vendo aqui, é que aquilo que ocorre com João Batista, é o feto dando testemunho, antes mesmo que ele saísse do ventre materno. Irmãos, só um segundo que as minhas notas aqui bagunçaram um pouco, só um segundinho. Então, mesmo antes do nascimento, nós vemos que João Batista já se alegra e ele começa a dar testemunho daquele que seria o Messias prometido. Irmãos, essa não foi apenas uma manifestação de uma criança chutando a barriga da sua mãe. Essa foi uma demonstração da exultação desse feto que era João Batista, adorando o seu Senhor. E nós devemos abrir um parêntese aqui, e nós devemos falar sim, que nós cremos que a vida no momento da concepção, por isso que nós somos contra aquelas ideias abortistas. Nós cremos sim, que havia e há vida no ventre materno quando há a concepção. Eu não vou ficar batendo aqui contra o aborto nesse momento, mas é algo que nós precisamos
nos atentar e não deixar passar em branco. Nós cremos na vida desde o momento da concepção. O texto diz que Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. E essa também era uma demonstração do que aconteceria logo mais quando Cristo subiria ao céu. Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. E nós vemos aqui que para você estar cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa que você derramar frutos do Espírito Santo. E ela faz isso de uma maneira clara. Ela derrama a sua sabedoria, ela demonstra a sua humildade, ela demonstra a sua gratidão, ela demonstra o seu amor. Então o que nós estamos vendo aqui é o encontro de uma jovem, virgem, desconhecida, pobre, com uma mulher de uma linhagem sacerdotal, muito mais velha, que não poderia ter filhos, mas que está grávida. Grávida com aquele que anunciaria o próprio Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos que Isabel saúda Maria, no versículo 42 até o versículo 45. Então, Isabel faz o quê? Ela bendiz Maria entre as mulheres, e ela bendiz o fruto do ventre de Maria. Isabel, ela não exalta Maria acima das outras mulheres. Esse é um ponto importante. Ela chama Maria bendita dentre as mulheres. Olha, o que isso significa é aquilo que nós vimos na semana passada também, de que Maria não era alguém especial porque ela destilava e fornecia a graça que vinha dela, como sendo a raiz da graça, para que Jesus nascesse, o Filho de Deus, mas sim que Deus a agraciou, e ela recebia essa graça não merecida da parte de Deus. Então, a fonte de graça não é Maria, a fonte de graça é Deus. Maria não é imaculada, Maria era pecadora. E então, o que nós estamos dizendo é aquilo que vai totalmente contrário à doutrina católica, de que Maria também nasceu sem pecado. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que sim, Deus a escolheu para um papel muito precioso, muito especial, né, que era de carregar o Senhor Jesus Cristo, mas que essa concepção viria como fruto do Espírito Santo. No versículo 42, nós vemos então a declaração da primeira bem-aventurança no Novo Testamento. Nós estamos estudando aqui com os jovens, né, o Sermão do Monte, fala bem-aventurados aqueles. Então nós temos aqui a primeira bem-aventurança no Novo Testamento, e nela Isabel destaca 3 verdades sobre Maria. Ele diz assim no versículo 42, que ela é bendita entre as mulheres, ela é a mãe do Salvador, e ela é bem-aventurada pela sua confiança na palavra de Deus. Isso está lá no versículo 45. Então, a Isabel, ela começa a descrever, né, a Maria como aquela pessoa de fato especial. Irmãos, Maria era especial. Nós protestantes precisamos voltar a enxergar sim Maria como alguém especial, não como alguém santa do ponto de vista católico, mas nós não podemos menosprezar o papel de Maria, e menosprezar, como nós veremos aqui, o cântico de Maria, a humildade de Maria, a gratidão de Maria. Ela tem virtudes preciosas para nos ensinar. E nós vemos aqui, se Isabel assim descreveu Jesus, quando na sua natureza humana, ele era ainda um feto dentro do ventre de Maria, quanto mais nós devemos glorificar a Cristo, que morreu em nosso lugar. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui, era aquilo baseado no feto, que ela ainda haveria de ver. Nós já temos o Cristo que veio, nasceu, viveu perfeitamente, e morreu pelos nossos pecados. Então nós devemos sim dar uma ênfase e uma reflexão sobre isso. Veja que o reconhecimento de Isabel
quanto o de João Batista em relação a Jesus, eles ocorrem não porque elas eram capacitadas, alheias a Deus, mas por conta do Espírito Santo de Deus. Elas só reconheceram a Jesus e se alegraram com Ele por conta de estarem cheias do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos esquecer que tudo aquilo que nós fazemos de bom, nós o fazemos por conta do Espírito Santo de Deus. A nossa confissão de fé batista de Westminster também vai falar sobre isso, que não há boas obras à parte de Deus. Nós só podemos fazer boas obras quando nós estamos em Cristo. Lembre-se que nós estamos falando aqui de uma jovem simples, de uma região inexpressível. Em resposta a essa declaração, Maria responde a Isabel com um cântico. E ela compila ali, e ela declara um cântico, que é um cântico maravilhoso, com seu coração transbordante aqui, de gratidão pelo que Deus havia feito por ela. Maria diz logo no início desse cântico, no versículo 46, magnifica a minha alma ao Senhor, ou seja, proclama a grandeza de Jeová. E Maria, ela faz isso com alegria, ela faz isso com entusiasmo, e ela acrescenta, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Irmãos, o que nós vemos aqui é uma declaração humilde e completamente grata, de alguém que foi agraciada por Deus. Se nós somos salvos, nós somos agraciados por Deus, e nesse caso, ela tem um motivo ainda maior para se alegrar. Ela não só foi salva, mas ela carregou no seu ventre o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse cântico de Maria é um cântico que dá início a uma série de cânticos no Novo Testamento. Aí no livro de Lucas nós encontramos mais alguns deles. Então nós começamos aqui com o cântico de Maria, o Magnificat. Depois nós temos, ainda no capítulo 1, no versículo 68, o Benedictus. Depois nós temos, que é um cântico de Zacarias. Depois nós temos em Lucas 2, o Gloria in Excelsis. E depois nós temos em Lucas 2 ainda o Nunc Dimittis, que é um cântico de Simeão. E aí você está perguntando, por que você está falando com esses nomes estranhos, né? Bom, eu estou falando em latim aqui os nomes, porque essa foi a maneira que eles foram intitulados, seguindo, né, a primeira palavra de cada cântico em latim, na Vulgata, tá? Por isso que nós falamos esses nomes em latim. E o Magnificat, então, o cântico de Maria, que é uma resposta dela a essa declaração de Isabel, é um cântico típico que nós podemos falar que é um cântico de adoração. Olha que interessante, quando nós olhamos para esse cântico, nós vamos perceber que boa parte dele está como se no passado, pelo menos no grego original. E quando nós olhamos para isso, nós conseguimos imaginar o seguinte, que quando nós temos uma declaração, e essa declaração é uma declaração justa, bíblica, mas que está no passado, o que nós queremos tirar dali é uma adoração. Ou seja, quando nós declaramos algo que iria acontecer nesse caso aqui, mas que ela está refletindo sobre o passado, ela está fazendo uma adoração a Deus, pela certeza de que aquele Deus que prometeu aquilo, vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então Deus é um Deus maravilhoso, e nós podemos confiar nele, nós podemos ter fé nele. Então, esse cântico ele é dividido em pelo menos 3 estrofes, algumas pessoas vão dividi-lo aí em mais estrofes, talvez em 4, mas grande parte dos teólogos divide ele em 3 estrofes. A primeira, do versículo 46 até o 50, e nesses versículos nós vemos Maria exaltando a misericórdia de Deus. Depois do 51 ao 53, Maria exalta a onipotência de Deus.
E depois, do 54 e aí até o 55, Maria exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Então, o que nós vemos aqui é que debaixo da misericórdia de Deus, nos versículos 46 a 50, nós vemos a soberana intervenção de Deus na história. Irmãos, toda a história é uma história providencial. A história não existe à parte de Deus. Tudo que nós vemos na história, e nós fazemos parte da história, é a história de Deus. E Deus, Ele intervém, Deus age, Deus sustenta toda a história. É interessante que quando Maria começa esse cântico, deixa eu só abrir aqui para nós lermos os versículos iniciais dele, Lucas 1,46. Lucas 1,46, nós vamos ler, eu vou ler aqui da Almeida do século 21, diz assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de tua serva. A partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. É interessante que, quando nós vemos essa palavra poderoso nesse texto, e pelo menos na Almeida do século 21, está em letra maiúscula, nós vemos que essa palavra no original é a palavra que nós traduzimos como déspota. Aí você fala, mas como assim? Deus é um déspota? Bom, o que Lucas está querendo transmitir para nós é que sim, ele tem a autoridade completa, total. Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. E por ser esse soberano, ele é livre para fazer aquilo que ele deseja. Ele não tem que pedir a opinião de ninguém. E aí ele deixa bem claro que o Deus que nós adoramos, aquele que haveria de nascer ali no ventre dela, era o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que reinaria. Em segundo lugar, Maria também destaca a necessidade dela do próprio Deus. Isso chama a nossa atenção mais uma vez, para o fato de que nós entendemos, isso aqui pode ser pelo menos uma indicação, de que Maria não era santa, no sentido de não ter pecados, porque ela faz declarações afirmando que ela é uma serva de Deus, uma escrava de Deus, e ela tem o próprio Senhor Deus como Senhor, ou seja, ela tinha uma necessidade, ela reconhece que ela não está ali no mesmo nível da Trindade, ou coisas semelhantes, ela reconhece a sua necessidade de salvação, e ela chama Deus de meu Salvador. Olha, se ela não precisasse de salvação, ela não precisaria declarar Deus como o seu Salvador. Então ela reconhece que o sentido da vida dela é um sentido de exaltar e de glorificar a Deus e de se alegrar nele, no versículo 46. E agora ela reconhece também que todas as gerações vão declarar ela como bem-aventurada, feliz, uma bênção a todas as outras gerações. Porque ela era especial? Não, mas porque Deus a utilizou para que ela pudesse beneficiar, trazer bênção a todas as outras gerações. O mundo inteiro seria beneficiado por meio dela. Em segundo lugar, Maria destaca o poder de Deus, que faz com que a história mova segundo o seu querer. E aquilo que para nós, muitas vezes, é o normal, Deus vira de cabeça para baixo. Deus inverte a ordem das coisas. Aquilo que nós temos como os ricos são sempre beneficiados e se dão bem. Olha, aqui nós vemos que não é dessa maneira. Não são os poderosos, segundo os homens, que vão reinar e que terão o seu poder eterno. Deus inverte essa ordem. Nas palavras do teólogo Riley, Maria, ela se lembrou como Deus derrubou Faraó,
os cananeus, os filisteus, Senecaribe, Aamã, a Belsazar. Ela se lembrou como ele exaltou a José, Moisés, Davi, Esther, Daniel, como que ele permitiu que o seu povo escolhido também fosse um povo completamente destruído, mas que ele restauraria esse povo, não de uma forma com poder aqui na terra, mas apontando para Cristo que viria e que reinaria, Cristo que uniria os judeus e os gentios. Isso está lá nos versículos 51 a 53, manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Ele se manifestou a Maria, virgem, jovem, pobre, desconhecida, e ali, numa região desprezada, nós vimos a Galileia dos gentios, é onde ele se manifesta. Esse Deus vira a ordem que nós temos de cabeça para baixo. Em terceiro lugar, Maria destaca o que Deus fez por ela e aquilo que Deus fez por nós. E nós vemos que Deus salvou a ela, como ela mesmo diz, Deus também nos salva. Deus escolheu Maria para ser a mãe do próprio Senhor Jesus, o Messias. Deus usou o seu poder em favor dela, beneficiando a ela. E depois ela menciona o que Deus fez por ela, demonstrando o que ele faria também pelo seu povo. E Maria então começa a declarar o que Deus havia feito pelo seu povo, a confiança que ela tinha nesse Deus, e como é que o seu povo recebeu a misericórdia de Deus, o socorro de Deus. E nós vemos então que ela menciona os humildes no versículo 52, e ela menciona também os famintos no versículo 53. Deixa eu ler os textos finais. Ele diz assim: auxiliou Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos pais. O que nós vemos então nessa declaração desse cântico de Maria é uma exaltação a Deus, é uma gratidão a Deus, de uma mulher que se coloca como uma serva de Deus e não alguém igual ao próprio Deus. Maria era uma serva. Irmãos, o desafio que nós temos nessa manhã em relação a esse texto é que nós possamos sim nos espelhar em Maria, naquilo que ela viveu de forma humilde, disposta a servir a Deus, para que pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. Ela não é a nossa heroína, ela não era perfeita, mas sim, nós podemos olhar para ela e ver virtudes as quais nós também devemos imitar. Paulo diz: sede meus imitadores. O que Maria está dizendo aqui dessa maneira, de uma maneira humilde, é: sede meus imitadores. Nós devemos imitar os exemplos que nós vemos aqui. Que a graça de Deus possa nos encher e nos capacitar para que possamos exercer essa humildade e essa gratidão ao nosso Deus. Irmãos, nós vamos nos dividir em pequenos grupos. Nós temos aqui apenas 3 perguntas hoje. Nós temos aquelas pessoas que vão guiar esses pequenos grupos. Hoje nós vamos ficar aqui até as 10h10. Às 10h10 o nosso grupo aqui vai encerrar as discussões, para que nós possamos arrumar as cadeiras e dar tempo dos pais buscarem os filhos na sala às 10h15, não 10, eles vão buscar os filhos às 10h15, tá? Mas nós vamos nos organizar aqui às 10h10, se você vai no banheiro, tomar uma água e tudo mais. Conseguem colocar as perguntas, por favor? Nós temos 3 perguntas para nós discutirmos nessa manhã. Primeira pergunta: o que João fez quando Isabel ouviu a saudação de Maria? Está lá no versículo 1:41. Agora, a pergunta mesmo é: e como isso se relaciona com o seu chamado, o chamado de João? No versículo 13 até o versículo 17. Segunda pergunta: em Lucas 1:42 a 45, nós vemos que Isabel e João Batista reconhecem Jesus
e se alegram e o louvam. Isso é possível apenas da parte do homem natural? Ou seja, você sem o Espírito Santo de Deus pode fazer isso? E aí nós temos a passagem de 1 Coríntios 12, 3 e Filipenses 2, 11. E a terceira pergunta: como as virtudes da humildade, da gratidão e fé nas promessas de Deus estão presentes aqui no cântico de Maria? Então o desafio aqui é você olhar esse cântico, do versículo 46 até o 55, e destacar como que nós podemos aprender sobre a humildade, a gratidão e a fé, aqui nesse cântico de Maria. E como essas virtudes devem estar presentes na sua vida, não na vida do seu próximo, na sua vida. Como que você manifesta essas virtudes na sua vida, baseando-se aqui no cântico de Maria.